Bom, vamos conversar um pouquinho, vamos entender um pouquinho esse ano de 2024, claro, no olhar do CIMESP, no programa Piracicaba Agora. E conosco André Simeone, segundo vice-presidente do CIMESP. André, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez por sua presença aqui, viu? Muito obrigado, Neto. Boa noite. É um prazer estar aqui com você novamente. Sempre muito bom conversar um pouquinho. E hoje, claro, aproveitando dezembro, finalzinho de 2024, para a gente fazer um balanço, né, André? Falar um pouquinho sobre as conquistas, os projetos, toda a ação do CIMESP. Obviamente que a gente vai falar da ação do CIMESP junto, ligado com a indústria, né, do qual ela representa, mas a gente fala do CIMESP e tem que falar também de toda a mudança em prol da nossa cidade, da nossa região, né, André? Não tem como desvincular isso, né? Com certeza, Neto. Foi um ano muito bom para a gente lá no CIMESP, certo? Um ano de muito trabalho, muitas conquistas. E é muito legal, assim, quando a gente está fechando o ano, olhar para trás, olhar pelo retrovisor e ver tudo que foi feito no CIMESP. Então, a gente pode ir lá elencar assim, diversas modificações, diversas melhorias que foram montadas ao longo do ano e dividi-las em algumas classes, né? Primeiro, falar da própria estrutura do CIMESP. Perfeito. Esse ano aqui foi um ano de muita mexida, nós transformamos muito o nosso prédio lá. Nós tivemos a reforma da parte do térreo, na parte de atendimento ao público, né, do CIMESP. Foi feito um projeto, uma reformulação completa, e ao longo desse ano nós conseguimos finalizar, e ficou realmente muito bom, de muito bom gosto, aumentamos a nossa capacidade de atendimento das pessoas, ótimo. Colocamos uma infraestrutura mais adequada. Um segundo ponto também importante, esse ano nós inauguramos o Business Center lá no CIMESP, até que você teve a oportunidade já de visitar comigo mesmo lá, né? É um serviço aberto à população, aberto às empresas, né? A prestadores de serviços, profissionais autônomos. E ficou um espaço realmente muito adequado, muito, muito preparado. Eu diria que aqui em Piracicaba não tem outro lugar similar a esse, com a qualidade com o que é oferecido. André, quero aproveitar, até falando desse espaço, pode deixar essa imagem, né? Isso tem que estar muito antenado, né, André? Até para a gente entender um pouquinho. A gente fala um pouco do CIMESP, tem toda uma demanda. E é crescente essa demanda, metal mecânico, de empresas que vêm para cá, empresas que procuram todo o know-how do CIMESP, né, para servir outras empresas. A gente sabe que é muito intercalado isso. São empresas de metal mecânico, empresas na fabricação realmente de veículos, e aqui a gente tem grandes empresas que trabalham com isso. As outras empresas que vêm a Piracicaba para se estabelecer, para servir material a essa equipe. Então, vai pensando toda essa logística, você que está em casa, né? E isso o CIMESP faz muito bem. Mas, além de toda essa logística, o CIMESP dá conta, tem que ser feito, né? Como auxílio e como uma grande prestadora de serviço para a empresa metal mecânica, vocês têm um olhar também na sua sede, quer dizer, essa reforma que teve, que a gente mostrou agora há pouco, de toda essa recepção, para atender muito mais pessoas, né? Para atender muito mais para cursos, para aulas, para palestras, né? Para a própria cidade de Piracicaba, né? Quantos setores da nossa sociedade que de fato não está ligado diretamente com o CIMESP, mas que usam o espaço do CIMESP, né? Exato, Neto. Na verdade, ela é aberto mesmo, é a população. Quando a gente fala população, qualquer pessoa, não precisa ser da indústria, do comércio ou autônomo, qualquer pessoa que realmente tiver intenção que precisar utilizar, é só chegar lá e utiliza. São taxas bastante atrativas, tem uma infraestrutura bastante adequada, sabe? Então, assim, recomendo às pessoas que passem, dêem uma olhadinha. Várias pessoas que a gente leva, quando conhecem a estrutura, nem imaginavam que na nossa cidade tinha algo uma estrutura como essa, desse tipo disponível e tão acessível. Né? E o business é um olhar futurista, né? Porque você imagina, você criar um espaço para você receber também aquele empresário,
para receber, para fechar negócio, né? Sim. É um olhar que é um pouco embasado no que acontece na Europa, nos Estados Unidos, né? Pois é, na verdade, né? Depois da pandemia, nós aprendemos que nós não precisamos ter um lugar físico para ter as coisas. Nós podemos nos mover, né? Então, aonde você precisa, você tem a infraestrutura, não precisa ser tudo aquilo lá disponibilizado. 100% do tempo você usa algumas horas por mês. Claro, então, imagina o custo disso, né? O custo é uma forma de você socializar o custo das coisas, né? Muito bom. Então, é uma forma interessante. Ainda, no tocante à estrutura do CIMESP, esse ano também foi bastante importante que nós abrimos dois novos pontos de atendimento. Um lá no Uninorte e agora mais recente aqui no Unileste também. Ponto junto com a Unimed. Sim. E qual é a ideia disso? Ficar mais próximo, certo? Todos os serviços, tudo que pode ser estendido, fica mais próximo dos pontos de utilização. Perfeito. Bem onde estão concentradas as empresas. A gente está acompanhando a imagem, né? Justamente o dia da inauguração. Com isso você tem uma brevidade, né? No acolhimento desse colaborador. Com certeza. E isso é uma logística que eu acho muito bacana, diretamente ao bem-estar desse colaborador, né? A gente sempre fala isso, né? Que o que há de mais importante na empresa, na indústria, é o seu colaborador, que é o grande parceiro. Sim, né? É o nosso maior patrimônio. É o maior patrimônio. Sim, exatamente. É o único patrimônio que não tem preço, né? Então, isso. Realmente. Não tem preço, mas tem investimento, né? Mas tem investimento. Tem que se investir para garantir uma qualidade. Junto com esses postos avançados, a gente também tem a Unimed. A Unimed é uma parceira muito grande do CIMESP. E ela está oferecendo o tratamento ambulatorial, certo? Então, seria o primeiro socorro, as medidas, as principais medidas de atendimento à nossa, vamos falar assim, seriam os metalúrgicos, mas não é restrito, né? Perfeito. Qualquer usuário da Unimed, até quem não seja, pode ser atendido nessas unidades. Perfeito. Você sabe que nós tivemos aqui, você falou do trabalhador metalúrgico, nós tivemos aqui os sindicatos metalúrgicos, né? E eles destacam sempre, né, essa negociação que tem, né, entre o patronal, que é o caso CIMESP, e o metalúrgico que está representando. Acabou de acontecer, Neto, porque a nossa base agora é sempre no final do ano. Nós temos um histórico de muitos anos de negociações, sempre negociações produtivas, sem estresse, sem greve, isso é um atrativo à nossa cidade, certo? Verdade. Quando outras empresas de outras regiões observam qual é a relação sindical que existe entre o Sindicato dos Trabalhadores e o Sindicato Patronal aqui em Piracicaba, é uma coisa invejável. Você isso aí. Preste atenção em outras categorias. Vamos falar. Metrô. Sim. Correios, Volkswagen, as montadoras que ficam lá na região de São Paulo, ABC, São José dos Campos, toda vez termina em greve. Ônibus em São Paulo, tudo só termina com greve. E aí todo mundo perde, né, André? Todos perdem. A população perde, o empregado perde, principalmente a população, né? Mas assim, todos perdem. Aqui a gente tem uma política de ganha-ganha. Se entende, se chega a um consenso, com muito respeito, certo? E conseguimos negociações excelentes, sempre para todos os lados. Isso é muito importante. É o ganha-ganha mesmo. Não, a gente vê justamente esse local, né, de entendimento próprio CIMESP, né? A gente observa, Neto, uma relação com muita maturidade. Maturidade, perfeito. Né? Acho que é o termo que eu resumo. Perfeito. A negociação. Vamos falar, Maria chegou conosco aqui. Muito boa noite, Maria. Tudo bom, Maria? Boa noite, Neto. Boa noite, André. Todos que nos acompanham, tudo bem? Estou chegando lá da CIP, né? A decoração natalina. Amanhã a gente vai mostrar a reportagem aqui. Isso, perfeito, que bom. Voltando a falar ainda, Neto, sobre o ano de 2024, nós tivemos o Congresserva, certo? Que nós fizemos a APL Serva, que é um arranjo produtivo local para criar uma estrutura de fornecimento de equipamentos para a indústria cervejeira. Lembrando, isso justamente vem de conta com o crescimento que está tendo esse setor, altíssimo, né? Principalmente as microcervejarias, né? cervejarias especiais, né? De nicho. Mas assim, o que nós observamos? Na nossa região aqui em Piracicaba, nós temos praticamente indústrias que cobrem todo o parque fabril da indústria cervejeira. Exato. Então, por que não uni-las? Perfeito. Né? Criar um tipo de um consórcio, um arranjo produtivo, né? Com o objetivo de que qualquer empresa, qualquer investidor que queira montar a sua cervejaria, ele encontre na nossa cidade
parcialmente ou 100% dos equipamentos que ele precisa para executar, né? Então isso foi assim bastante importante, demorou, não é é difícil se juntar, né? Existem entender, interesses diversos até se conseguir assim montar uma estrutura que funcione, mas funcionou, já está dando frutos. Foi muito bom, sabe, né? André, a gente pensa assim, né, que esse olhar também do Cimesp para o pequeno, né? Porque se a gente pensar, vocês estão unindo, né? Obviamente nós temos grandes produtores de cerveja aqui, cervejas premiadas. Sim, excelente, a nossa cerveja é abençoada com isso. Nome lá fora, hein, gente? A gente fala da Europa. Eu fui no encontro, até comentando rapidamente com você, fui no encontro, né? Que a discussão principal era tomar cerveja e discutir. Não, primeiro discutir, depois tomar cerveja. É uma discussão sobre cervejas. E o Brasil, ele no mundo, ele tem uma posição excelente. E aí, se você olhar um pouco mais próximo, você tem a região de Piracicaba com grandes fabricantes premiadas. Sim, premiadas. E isso é um incentivo para quem produtos de qualidade, quer. Produtos de qualidade, para quem quer começar. E quando vocês apresentaram esse projeto, eu percebi que, obviamente, é trazer as empresas que fabricam equipamentos para a nossa região, mas, acima de tudo, é dar possibilidade para aquela pequena empresa aumentar a sua demanda, aumentar as vendas. Isso é algo que o Cimesp faz também, né? Com certeza. É a nossa vocação, né? É a vocação, exatamente. Exatamente. E também, relembrando agora, esse ano 2024 foi um ano eleitoral, né? Que a gente teve a renovação dos governos municipais. Perfeito. E pensando nisso, logo no começo do ano, nós contratamos uma pesquisa com o apoio da Marquesalc, lá da USP, justamente para mapear 100% das necessidades das indústrias daqui de Piracicaba. Que ótimo. Mapeando por tamanho, por tipo de empresa, por localização, por tipo de demanda, se demandava mais gente, se demandava mais produtos, logística, disponibilidade de mão de obra. O que fizemos? Fizemos um raio-x. Desse raio-x é um relatório com todas as necessidades para adequar melhor as indústrias que já estão instaladas em Piracicaba e também para se preparar para atender as mais de 50 que estão pleiteando para vir. Olha isso, mais de 50 estão para vir a Piracicaba. Várias empresas desejam mudar para Piracicaba, certo? E estão hoje na disputa por área. É difícil localizar uma área que você tenha todos... infraestrutura preparada para recebê-las. Eu diria mais que infraestrutura, todas as características. Porque às vezes você tem infraestrutura, não tem a mão de obra. Às vezes você tem a mão de obra, mas a logística não é boa. Então, na verdade, você tem que ter um apanhado de tudo isso. Nessa pesquisa de vocês, foi levantada até a questão... E nós estamos falando dessa pesquisa para ser apresentada para a nova gestão. Até questão de transporte. Sim. Até isso vocês levantaram, quer dizer... A gente fez um estudo até das linhas de ônibus. Que legal. Porque existem necessidades de algumas linhas com circuito diferenciado por horário. Perfeito. Tem a demanda da empresa. Você deixa, por exemplo, o transporte normal durante os horários diurnos, mas horário de entrada e de saída deveria ter rotas diretas. Claro, certo? Claro. Porque você minimiza o tempo da pessoa no ônibus. Isso é bastante uma demanda maior de pessoas para usar, né? Usar Exato. o transporte urbano. Então, foram sugestões. Essas sugestões, vamos falar esse raio-x, esse diagnóstico e depois o relatório final, nós entregamos a todos os candidatos a prefeitos da cidade. Recebemos todos eles, todos receberam uma cópia e até fizemos uma breve explanação sobre ele. Que ótimo. Justamente para que pudesse incorporar no plano de governo dos potenciais prefeitos, né? O Hélio, que acabou sendo eleito, também tem isso, já conversamos com ele sobre isso, né? E assim, nós temos uma expectativa que isso se torne realidade, se não tudo, pelo menos parcialmente, né? Mas que a gente vá conseguindo se adequar para aumentar a nossa atratividade a novas empresas aqui em Piracicaba. Quando a gente fala que além dos muros do Cimesp, né? Que a gente sempre fala aqui vários projetos, né? Até projetos sociais que a gente vai estar a gente já entra nesse tema. Vai estar falando aqui também, mas gente, olha só para vocês compreenderem, né? Quer dizer, quando o Cimesp ele faz esse levantamento e revelado agora aqui pelo André, mais de 50 empresas que querem vir para a nossa região. Nós estamos falando aí de uma maneira muito impactante na geração de emprego. É a primeira coisa que o senhor pensa, está em casa. Puxa vida, então nós temos que ter mais vagas, terão mais vagas de emprego, né?
automaticamente, ligado a isso, o preparo dessas pessoas que vão preencher essas vagas. O Cimesp também pensa nisso. Quem são esses futuros trabalhadores que estarão empregados em empresas com possibilidade de carreira? Temos que preparar. Isso também foi colocado. Olha, nós precisamos aumentar as demandas de preparo da população para preencher essas vagas. Não adianta você ter uma quantidade grande de pessoas se as pessoas estão preparadas, né, André? Nesse sentido, Neto, para exemplificar, em 2024 nós temos aproximadamente 120 cursos lá no Cimesp. De que forma? Preparando, porque assim... existe muita demanda na indústria. Eu vivo na indústria, a gente vê isso, certo? Perfeito. Você tem demandas de profissionais extremamente qualificados, às vezes não, às vezes você precisa com alguma característica, alguma preparação que não é difícil conseguir, certo. Mas depende de um pouco de treinamento, um pouco de investimento, claro. Certo? E é assim que a gente forma os profissionais, certo? Ninguém nasce sabendo, né? Todos passam pelo processo de aprendizagem. E com esses praticamente 120 cursos que nós tivemos ao longo desse ano, a gente preparou muita gente, né? E para o ano que vem, a gente já está enxergando outras demandas que estão aparecendo, que a gente... É uma transformação contínua, né? Sim. Está aparecendo muita demanda por inteligência artificial, por cursos na área de tecnologia, por automação, por preparação, porque assim, todo mundo fala, está faltando mão de obra, tá? E a gente vai só ficar reclamando ou a gente vai fazer alguma coisa? Vai agir para... Vamos agir, né? Então, se não consegue mão de obra, tem que automatizar, tem que fazer... Só não pode parar de fazer. Claro. Então a gente tem esse trabalho contínuo, né? André, lembrando que todas essas vagas, as que estão para vir, as que já estão no mercado, as que foram preparadas pelo Cimesp, são vagas com salários excelentes, né? Então todo esse preparo, né, esses cursos, né, mais de 120 cursos aí para preparação, né, desse futuro colaborador, é para bons salários, Sim. é para possibilidade de carreira. Quando a gente fala do metal mecânico e tudo que gera em torno, a gente está falando de possibilidade de carreira, né? Pois é. Porque você, como empresário, sabe disso, eu queria até ouvir um pouco mais. É muito bom quando você tem um ótimo funcionário, né? E você, tem potencial. O que você faz? Você vai investir nele, né? Não tenha dúvida, Neto. A gente sempre procura as pessoas que se destacam para investir nelas. Isso aí. Elas são as que realmente mudam de posição e que fazem a coisa acontecer. E eu vi, por exemplo, esse ano lá, nós tivemos cursos do IKEA, que são cursos assim, de valor bastante alto. O Cimesp faz ele bastante subsidiado, com custos extremamente baixos, né? E traz para Piracicaba. Você não consegue em Piracicaba, você tem que ir para São Paulo. Quando você soma o custo do curso, mais o deslocamento, ficar lá 2-3 dias, comer tudo mais. O empresário não consegue bancar pro... Fica difícil. Não consegue. Aí você tem a opção de ter aqui em Piracicaba, fazendo no horário conveniente, certo? Com custo baixo. Então, esse é o olho que o Cimesp tem, enxergando as necessidades. E aí vale a pena, rapidamente, estamos num balanço, mas já quero aproveitar aqui a deixa que o André deu. Por isso que é muito bom você se associar. Você, empresário, né? Se associar. A gente falou agora do setor da fabricação de cerveja, né? Algo tão bonito, cultural e muito forte na nossa cidade. Eu tenho uma pequena empresa, estou começando a fabricar. É legal você automatizar, é legal você ter equipamento, tudo isso oferecido lá. Todo o know-how oferecido pelo Cimesp, mas acima de tudo você ser um parceiro, ser um associado do Cimesp, você vai contar com tudo isso que o André está falando. Por exemplo, um curso que ele acabou de falar é caríssimo. E onde você encontra? Em São Paulo. Não, se você é associado, você tem à disposição aqui no Cimesp, as turmas, dentro das salas, com equipamentos, com professores, com todo o know-how, preparando o seu colaborador, sem deslocamento, gente. É na cidade de Piracicaba. Voltando a 50 empresas, no mínimo, que estão vindo para cá, senhor, só para você ter uma ideia, o quanto isso é impactante para o PIB da cidade? Você já pensou quantos empregos diretos, quantos indiretos, quantos impostos pagam aqui na cidade de Piracicaba? Quanto isso traz de demanda no comércio, nos serviços da nossa cidade, né? Sim. É assim que a gente se prepara, né? Olhando lá na frente, tentando fazer o terreno preparado, o terreno fértil, para que realmente tenha atratividade para essas empresas que desejam vir para a nossa cidade. Sem ter esse local de visionário, as coisas não acontecem, né, André? Tem que esperar as coisas, não é assim, né? Nem fale, Neto. Tem que ser. E partindo um pouquinho para o lado social, esse ano nós tivemos também vários eventos que aconteceram, sabe? Nós tivemos uma campanha de conscientização sobre o câncer coloretal. Perfeito. Certo? Foram feitas palestras, motivação. Nós tivemos o
como fala, Outubro Rosa, né? Outubro Rosa, Novembro Azul. O Novembro Azul, que já são mais tradicionais. Aí as imagens, olha só. Isso já na própria ação aí com os colaboradores, né? Pois é. Nós tivemos mais uma edição da Caminhada do Bem, certo? Sim, que é com o objetivo de angariar alimentos e tudo mais. Nós, entre a Caminhada do Bem e mais os cursos gratuitos, que às vezes a gente pedia colaboração de 1 quilo de alimento, deu aproximadamente 5 toneladas de arrecadação de alimentos esse ano, que foram todas para doações, né? E também nós tivemos, particularmente o que eu mais gostei, que foi o Dia das Crianças, que a gente fez lá no Engenho Central, em parceria com a CIP. Uma grande ação, né? E com a Unimed também. Foi lindo. Né? E foi muito bonito, com distribuição de brinquedos para as crianças, para os meninos, para as meninas, mais alimentos, um público enorme. Você vê, Maria, foi recorde. Nós até nos surpreendemos, porque de um ano para o outro, nós tivemos a sorte também do tempo ajudar mais. Sim, no ano anterior tinha sido um dia muito frio e chuvoso, né? E nesse ano foi um ano mais deu um tempo adequado e foi muito gratificante. Nós tivemos a oportunidade de participar lá e ver assim, é contagiante, viu? Contagiante. Recomendo, vão alguma vez, porque é só vendo. Essas imagens são lá desse ano. Dá uma olhada, gente. Vê o Engenho Central de Piracicaba, um cartão postal da nossa cidade tomado por famílias. E o André falou uma coisa. Eu me emocionei, obviamente, com as crianças e que bonitinho. E me emocionei também e ver, André, de uma maneira voluntária, os colaboradores indo lá e se emocionando. Foi um momento muito bonito para todos, né? Porque eu tive a alegria dessas crianças com artistas, com equipamento, com distribuição de guloseimas, né? Pipoca, algodão doce, suco, muito suco para a criançada para hidratar, mas ver o pique que vocês estavam, vocês puxaram energia, né? Todo mundo um para um lado para o outro, aquela alegria. Falei, olha que maravilha, né? Isso é contagiante, quer dizer, fazer o bem realmente de uma maneira muito especial. Não teve uma criança que ficou sem presente. Pois é. E eu vou te falar uma coisa. É tão gratificante que você pensa, vou lá para colaborar. Na verdade, eles que colaboram com você. Você volta para casa muito mais feliz, energizado, oxigenado. É muito bom, de verdade, viu? Muito bom. Parabéns, surpreendente. Viu? E nós tivemos também, nesse ano, depois de acho que 8 ou 9 anos que nós não tínhamos, nós fizemos uma confraternização no final do ano para unir, para confraternizar todas as empresas associadas, né? Legal isso. Foi alguns dias atrás e foi realmente um evento muito bonito. Assim, nós tivemos uma presença marcante, muitas pessoas. Chegou a ter disputa por convites, porque eles eram limitados, né? Mas realmente foi um evento fantástico e a gente pretende que isso seja repetido anualmente. Com toda certeza. Tanto projeto bacana, né? E o momento que o mundo, o país passa por cada situações, André, e a gente vê esse tipo de ação direta, né, em nossa cidade, que é importante para a indústria, que é importante para a nossa cidade, que é importante para as famílias que estão ligadas a essas indústrias, direta e indiretamente, mas é o momento de fazer a confraternização, né? Porque é o momento de luta, de vencer, de conquistar, mas é sem sombra de dúvida de esperança, né? A confraternização é um elo para a esperança, né? Com certeza, Neto. Além de ser um elo para a esperança, tudo mais, confraternizar, contatos. É hora de socializar, de ver as pessoas, de estreitar os relacionamentos. É isso aí. De uma festa sai negócio. Ou se sai. De uma festa sai negócio. Muitas vezes as pessoas não têm outras oportunidades de se encontrarem, né, André? Maria, né? É o momento. Né? E às vezes você encontra justamente aquela pessoa que você precisava falar, mas nunca tem o momento certo, não tem a hora correta, né? Então, ali conversa e tudo mais, marca uma visita. Negócios à frente. Negócios à frente. Tem participação. Pois não, Maria. Olha, a gente tá falando aqui da Festa das Crianças, que foi realmente marcante, inesquecível. E o papai Rony mandou foto aqui. Olha a Lívia super feliz com seu presente e o algodão doce no Dia das Crianças. Ei, Lívia, linda!
Tava lá curtindo, viu? Foi para crianças de todas as idades, Foi. né, André? Sim. Olha lá, que legal. Muito bom. Ô André, vamos falar um pouquinho, né? Visitas em feiras também acho que é legal. A gente fala que a ação ela acontece na nossa cidade, né? Você falou da estrutura, falou também dessas possibilidades de quem futuramente já está para vir à nossa cidade, mas vocês também são super antenados, né, nas feiras que acontecem. Queria que você falasse um pouquinho disso também, pois e não, aí diretamente para o associado. Tá certo. O que acontece? No nosso segmento, existem muitas feiras e elas são bastante distribuídas, né? Uhum. A gente vê bastante feiras aqui no interior do estado de São Paulo, na nossa capital, né, na capital de São Paulo, e às vezes em alguns outros estados. E tem muitas feiras que são de interesse comum de grande parte dos associados. Correto. Então, o que a gente faz? A gente promove situações de colocar ônibus, colocar veículos à disposição quando você tem uma demanda para facilitar, porque muitas vezes a pessoa vai sair da feira, por exemplo, 8 da noite, que é o final das feiras, para voltar de São Paulo, dirigindo, depois um dia inteiro andando e tudo mais. Mais vantagem, coloca todo mundo num ônibus, volta, vem descansando, vem conversando, né? Outra coisa, e até de uma certa forma a gente tira lá 50 veículos, vira um ônibus, né? Colabora com o trânsito e tudo mais, né? Exato. E isso a gente está falando nas feiras locais. E também tem um trabalho que a gente faz junto com as feiras no exterior, né? A gente ajuda, a gente participa às vezes, a gente também promove que algumas pessoas nos represente nas feiras, né? Então é um trabalho, a gente está aqui sempre antenado, porque hoje a gente não pode olhar só para a nossa cidade, a gente tem que olhar o que está acontecendo no mundo inteiro, né? Sim. Então você está o tempo todo antenado às feiras que existem por aí, várias delas no exterior, e preparando o caminho para quem tem interesse. Às vezes as pessoas precisam de intérprete, às vezes as pessoas precisam de ajuda no exterior, e a gente tem pessoas disponíveis para fazer esse trabalho. Todo esse trabalho, né? Isso é muito bom, até para você que está assistindo o programa, às vezes você realmente quer fazer um negócio, quer trazer um material direto, por exemplo, e acontece muito isso, né, André? Quer dizer, como é que eu faço para comprar? Eu conversando com um amigo, o genro dele tem uma empresa que fabrica 2 peças de uma grande montadora, né? Ele vai muito bem, assim. Ele falou, Neto, agora ele não fabrica mais, houve a oportunidade de estar trazendo parte dessa peça de fora. Mas um caos para ele conseguir ir lá fora e tratar tudo isso, né? O Cimesp tem esses caminhos também. Sim, nós né? temos a parte de assessoria para esse tipo de trabalho. Justamente, se a pessoa tem essa demanda, a gente tem o apoio do Cimesp para que essas pessoas possam ter o serviço adequado, seja na importação, seja na exportação, ou até na prospecção, né? Que às vezes ele precisa prospectar um fornecedor, né? Exatamente. Que é a parte mais difícil de achar. A parte mais difícil de achar, né? Quem é o ideal fornecedor? Que é o cara que vai dar match, né? Exatamente. Tá, André, outra coisa também que destaca, eu sei que tem participação, a Maria já vai falar já, mas é algo também muito importante para a sociedade em geral saber, quando vem um secretário de Estado, quando vem um ministro, quando vem, né, enfim, um político do qual ocupa um cargo muito importante para o nosso país, para o nosso Estado, ele passa no Cimesp quando vem na nossa região. Sim, toda vez que ele vem direcionado para a indústria, fatalmente ele vai passar no Cimesp. Porque nós, assim, representamos a maior parte da indústria, né? A indústria metalmecânica ela é muito representativa aqui na nossa cidade. Então, fatalmente, um chefe de Estado, nós tivemos esse ano com o Alckmin, que é o vice-presidente. Nós tivemos com o Tarcísio, que é o nosso governador. Né? E com vários deputados, toda vez que tem uma demanda ou algum projeto, alguma coisa. O Jorge Lima, que é o secretário de Desenvolvimento, também teve aqui em Piracicaba, acho que 2 ou 3 vezes nos últimos 2 anos. O trabalho também esteve aqui. Sim, também o Luiz, esqueci o sobrenome dele agora, mas ele esteve aqui também conosco. Né? Então, de qualquer forma, a gente está pronto para isso, certo? Sim. E o bom é que, assim,
cada vez que eles vêm, a gente leva as demandas então, isso que eu ia falar. específicas do setor, exato, direcionadas para onde é a área de atuação deles. E perfeito. Né? E já está em mãos toda a demanda, toda a necessidade do empresário, né? Pois é. Já está tudo em mãos. Essa visita é provavelmente entregar. Está aqui o documento, tudo certinho, separado com a nossa necessidade. Isso é muito bom. E essa articulação também é com os nossos representantes, deputados federais e deputados estaduais. Sim, também. Com certeza. Quer dizer, esses ainda com mais contato, porque estão mais próximos, né? Então a gente consegue falar com mais frequência, puxar os projetos que nos interessam, né? E a gente volta naquela máxima, né? Quer dizer, a união faz a força. Se você tem a sua empresa e você tem uma demanda e você se depara com certas situações, por exemplo, você tem o Cimesc que te representa e essa demanda aos associados é levada até a diretoria em assembleias organizadas pelo Cimesc para ouvir a demanda de cada um. E essa demanda não acontece esporadicamente, é uma demanda constante. Ou vou colocar como ouvidoria, né? Mas a escuta do Cimesc ela é constante com os seus associados. Ela é constante e ela é cíclica, ela vai mudando. Perfeito. O tempo todo, porque as demandas mudam. E isso até é um ponto importante que você tem um programa de TV para as pessoas saberem. É muito importante que a gente tenha condições de eleger deputados federais e estaduais da nossa cidade. Por que disso? Porque é para eles que a gente vai pedir. Às vezes a gente vê nas eleições, quem ganhou é um deputado de São Paulo, alguém da TV, alguém de uma rádio famosa, algum de um programa de TV, mas esses não vão nunca nos representar, porque nós não vamos ter acesso. É isso aí. Certo? É isso a gente precisa eleger alguém daqui, né? Alguém próximo, porque quando a gente realmente precisa, esse nos atende. Isso. Quem está longe não, sabe, Neto? E a gente insiste bastante nisso. Sempre a gente fala, tente votar nos da distrital, cidade, né? É excelente, né, André? Quando a gente pensa no voto distrital, já que não é uma lei, que deveria ser, né? Deveria ser realmente ter a região, ter o representante, mas isso ainda não é. Mas a gente pode agir dessa maneira, com esse pensamento distrital. Quem representa o seu distrito? Quem representa a sua cidade? Né? É com ele que você vai conversar. Exatamente, né? Porque a gente fala que, por exemplo, os vereadores são os políticos mais próximos que a gente pode ter contato, certo? Perfeito. É importante ter um bom relacionamento com todos, certo? Porque passa por eles. Todos os projetos que são importantes para a nossa cidade vão passar nas mãos deles. A mesma analogia temos que fazer com os deputados estaduais, porque tudo vai acabar parando lá em São Paulo, né? E eles têm peso na hora de fazer a votação, porque eles também têm o seu trabalho de convencimento dentro lá da Assembleia, né? Para conseguir transformar em lei o que é a demanda da nossa região. E a conduta apartidária, que isso é excelente, vocês recebem os deputados, não a sigla do partido, são os deputados, né? Independente de qual partido. Tem que ser, né, Neto? Na verdade, como uma entidade representativa, nós não podemos escolher lados. Claro, né? Perfeito. Nós temos que ter um excelente relacionamento com todos, recebemos todos e todas, né? E temos um bom relacionamento com todos de qualquer partido. Muito bom, muito bom. Mais participações ao vivo, Cimesc, estamos fazendo um balanço geral. Segundo o vice-diretor do Cimesc conosco aqui, o André está conosco. Vamos fazer um balanço. Daqui a pouquinho a gente vai ver o que vai acontecer. Quais são os projetos para 2025? Pois não, Maria. É isso, o André comentou a respeito dos cursos, né, tão importante que o Cimesc promove. E as palestras também. A Marilene está aqui dando boa noite, Neto. Boa noite. E equipe, parabéns ao Cimesc pelo trabalho sério voltado ao crescimento da nossa cidade. Esse ano foi top, fui em várias palestras. Opa, lá, que legal. E o legal, né, André, é que as palestras que vocês promovem, claro que tem aquelas que são direcionadas para os setores, mas muitas a gente teve a oportunidade de divulgar aqui, não sei se a Marlene foi em alguma dessas, mas como você ressaltou, de campanhas, né, falando, por exemplo, do câncer de mama, do câncer de próstata, de saúde mental, temas que são importantes para toda a população. E palestras com professores, né, profissionais capacitados, gratuitamente, na grande maioria das vezes. A grande maioria das vezes, Maria. Quase sempre esse tipo de palestra é gratuita, né? Qual o objetivo nosso? Nosso objetivo é justamente melhorar a qualidade de vida, trazer acesso à informação. Às vezes a gente observa que a pessoa, não é que ela não procurou, ela não tinha consciência do problema, certo? Quando você está consciente do problema,
falar assim, acertar o número da Mega Sena depois que ela correu é muito fácil, né? Fácil, é verdade. Mas antes não é. Então, a gente vê que o que acontece é exatamente isso. Falta, às vezes, muito conhecimento, né? E as palestras, ela tem esse objetivo de provocar realmente, de despertar interesse das pessoas se cuidarem, porque às vezes você está lá procurando, por exemplo, nós falamos lá, tivemos a campanha do câncer coloretal. Sim. Se a pessoa for procurar para fazer um exame, fatalmente não vai ser olhado só isso. Claro. Vai ter uma gama de exames que vão ser feitas e de repente você tem uma cobertura muito maior, né? Isso é uma situação de saúde pública. Tem que ser assim, conscientizado, falado sobre o tema, porque senão as pessoas não vão, Neto. Não é um problema comum que chega toda hora, certo? Estatisticamente é um problema comum, né? Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre o crescimento também do quadro de associados, né? Como é que foi importante. Esse ano nós acreditamos que nós estamos sendo reconhecidos, porque nós tivemos um crescimento de quase 10% do nosso quadro de associados. Maravilha, né? Maravilha. Foi um crescimento grande. Acho que foi o maior crescimento em um ano que nós já tivemos. Né? Que ótimo. Foi excelente mesmo. E a gente observa que deve ser um reconhecimento, né? Que o trabalho está sendo feito, está sendo feito de forma adequada, né? E as pessoas têm a percepção de valor, né? Porque a contribuição para as empresas, principalmente para as empresas pequenas, eu já falei isso uma outra vez que eu estive aqui com vocês. Uma empresa pequena deve procurar o Cimesp. O valor que ela investe é ínfimo perto de outras despesas que ela deixa de ter. Isso. Né? Ela já tem assessoria jurídica, ela tem treinamento, ela tem um monte de outras assessorias, assessoria ambiental, tudo mais. Tudo que ela tem que comprar à parte se ela não for associada. E se ela faz a associação lá com o Cimesp, isso ela tem de forma gratuita e correta. Porque são profissionais experientes que já viram aquilo diversas vezes em vários outros empreendimentos. Sim. E eles sabem agir da forma correta, da forma mais econômica, do jeito que funciona. Né? Perfeito. E conta muita experiência, sabe, Neto? É bem diferente você chamar um profissional com experiência, que já viu aquilo antes, que já sabe o jeito de corrigir. Claro. Do que alguém já que tem todo o know-how, como lidar com a situação local. Quando a gente fala de alguns aspectos, são locais. Claro que tem uma questão no âmbito federal, estadual, mas o local também tem um regimento que tem que ser obedecido, né? E também tem o detalhe da especialidade, porque quando a gente está falando de indústria, são pessoas que estão vivendo dentro da indústria. Quando a gente tem o comércio, tem o serviço, às vezes a pessoa trabalha com outros segmentos, mas não especificamente com a indústria. E nós não, procuramos profissionais que trabalham com a indústria. Né? Então, o resultado que eles têm é mais assertivo, mais rápido. Né? E constante, né? Quer dizer, se tivesse à disposição, né? Ali, né? Está lá, quando acontece algum problema, está lá, porque é a mesma pessoa que vai estar para responder. Não é aquela coisa que se chama um hoje, daqui 2 anos é outro nem lembra do primeiro, depois fala que estava errado. Ou tava... Não, você vai falar sempre com a mesma equipe. E isso é bastante interessante porque não muda discurso, certo? Se começou por uma linha, segue sempre a mesma. Muito bom. André, vamos falar. Tem participação? Pois é, Maria, vai lá. Tem um abraço aqui para você. Deixa eu agradecer a audiência do seu Adelino. Ele dá boa noite a todos. Meu nome é Adelino, quero parabenizar o Cimesp pelo lindo trabalho e também mandando o meu grande abraço para o senhor André Simeone pelo lindo trabalho. Isso é muito bom para o crescimento da nossa cidade. Essa é uma percepção que a população tem, né, André? Isso é muito importante. Muito obrigado, senhor Adelino, por estar assistindo, né? E também pelo abraço. Eu retorno com prazer. Bom, vamos falar agora de 2025, que tá aí, já está à porta, né? Neto, já está aí, né? 2024 né? Já acabou, né? Tem verdade. Mais umas 2 semaninhas aí, mas já está no finalzinho mesmo, né? Tá. Temos aí 2025 chegando. A gente observa o crescimento das demandas das empresas da cidade. Tem diversos treinamentos novos que a gente vai colocar para esse ano. Demandas que não tínhamos antes, mas até citei agora há pouco sobre IA, né? Mas não é só IA, não. São vários softwares, várias ferramentas de qualidade, né? Que vem sendo demandado pelas indústrias, principalmente puxado pelo automotivo. Sim. Que a gente vai oferecer no Cimesp. Perfeito. Nós também nós fizemos um planejamento e nós vamos começar a execução agora em janeiro de mais uma etapa de reformas
no nosso prédio. Agora é de uma área de atendimento para eventos, para confraternizações, certo? Você conhece a nossa instalação? Nós temos o nosso anfiteatro lá e a área de atendimento ao público. Entre as duas, nós temos um salão grande que a gente usa para treinamento, para confraternização, para exposições, para esse tipo de coisa. E essa área vai passar agora por uma reformulação. Nós vamos trocar o sistema de ar-condicionado, vai melhorar a acústica do lugar para não ter eco. Então, tem várias reformas assim para serem executadas. A gente acredita que aí no primeiro semestre do ano a gente já vai estar com isso adequado. Certo? Então, é mais uma etapa de reformas lá, que a gente está sempre inovando, sempre fazendo o nosso espaço lá ficar mais adequado. Justamente para atender cada vez melhor, né? Atender bem, né? Porque a demanda cresce, graças a Deus. Né? A demanda cresce e as coisas assim, você precisa oferecer um ambiente agradável, certo? Às vezes a gente recebe pessoas bastante importantes, diretores de empresa, presidentes de empresas grandes aí da região. Então, a gente precisa realmente ter uma estrutura adequada. Correto. Certo? Caso contrário, não teremos atratividade para os eventos. Né? Perfeito. E além de tudo isso também, 2025 vai contar bastante com os projetos sociais do CIMESP. Né? Com certeza. Todos os projetos que foram levados em conta em 2024 serão novamente repetidos em 2025. A gente pretende levar e possivelmente tem alguns outros que a gente está negociando ainda, não dá para comentar, né? Comentar agora, mas que a gente pretende realmente criar e colocar na nossa agenda para todos os anos. Muito bom. Muito boa sua participação, André. Obrigado, viu? Trazendo as informações, esse balanço, né, do semestre, das suas atividades. E, obviamente, aí já deixando aí um gostinho para 2025. Quero que você mande um abraço especial para o Eric também, né, que é um grande parceiro. Eu acho que ali é um consenso, né, que é algo que a gente precisa ter muito, né? Fora também na nossa sociedade. O consenso todo a gente mundo faz ganha, tudo né? em consenso. Exatamente. Isso é uma coisa boa, não tem uma decisão assim que cada um toma. Então, queria aproveitar, Neto, então agradecer, mandar um abraço realmente para o Eric, para o Paulo, para toda a diretoria, para o Juca lá no Sindicato dos Metalúrgicos, né? E deixar para todos os telespectadores aí os meus desejos de um feliz ano novo, de um feliz Natal, que tenham muita saúde, muitas alegrias e tudo de bom para esse ano que está chegando. Para todos nós, que a gente possa cada vez crescer mais, né, na nossa cidade, crescer em investimento, em tecnologia, crescer em sabedoria, que é importante, né, André? A gente sabe quanto é importante isso para a nossa sociedade também. Agradeço a sua presença, para você também um excelente Natal, abençoado e um ótimo ano novo, viu, André? Obrigado, Neto. Boa noite a todos. Um abraço a toda a equipe do CIMESP. Valeu! Você acompanhou o CIMESP no programa Piracicaba Agora.